Olá, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Nós estamos meditando na palavra de Deus em ordem cronológica. Vamos dar continuidade ao capítulo 5, lá no versículo 24. Sei que terminei no 24, mas vou começar a partir dele para dar entendimento ao 25. Mas peço que você dê o seu gosto ao vídeo, partilhe com seus amigos, familiares e vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos abençoar com a presença dele e também iluminar a nossa mente. Meu Deus, o Senhor é a luz desse mundo. O Teu Espírito está hoje à nossa disposição. O Senhor quer habitar em nós. O nosso corpo, ele é feito templo do Senhor. Por isso eu peço que essas palavras possam entrar em nós e colocar em nós o Espírito e vida que as Tuas palavras traz. Abre o nosso entendimento. Amém. Lá no versículo 24, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, se eles crescem em Deus, eles creriam também em Jesus, né? Era algo bem automático. Quando a pessoa rejeita a oferta de Deus, Jesus também está rejeitando a Deus. Por isso vem a condenação. No 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, por quê? Porque as palavras de Jesus é espírito e vida. Então, quando eu recebo a palavra de Deus e a deixo entrar em mim, ela vai produzir dentro de mim espírito e vida. Eu deixo de estar morto para os meus pecados e delitos e passo a viver para o meu Senhor. 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, ele tem a vida, Deus tem a vida, e ele pode nos proporcionar essa vida. Por isso que tem que haver da minha parte para com Deus uma entrega, um compromisso com ele. No 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus aqui, ele já está falando do que vai acontecer no dia, no grande dia, no julgamento, né? Então, ninguém vai ficar impune. As nossas obras, o que fizemos, então será posto diante do tribunal. No 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele falava da vontade de Deus, né? Então ele buscava fazer isso. E essa também deve ser a nossa vontade, fazer a vontade do Pai. Isso está até no próprio Pai Nosso. 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vos salveis. O comentário diz: meu testemunho. A lei mosaica não permitia que o homem testemunhasse a favor de si mesmo. Antes era necessário que ele tivesse testemunhas. Por isso, o Senhor Jesus recorreu à lei para provar que seu testemunho era autêntico, pois dispunha da declaração do próprio Deus a seu respeito nas Escrituras. Embora o Messias não precisasse de testemunhos humanos, ele contava com o de João Batista e de várias pessoas beneficiadas por seus milagres. Quer dizer, os sinais mostravam quem ele era, né? No 35, ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer.
Sabe, os sinais provavam que Deus estava com ele, né? Porque eles mesmos acusaram Jesus de expulsar aqueles demônios por demônios, né? Diziam que essas obras eram feitas por demônios, por isso que eles pecaram contra o Espírito. Mas aqui Jesus está mais uma vez falando, as obras que ele está fazendo só poderia vir de Deus. Nicodemos falou isso, né? No 38, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Então, ele acusou aqueles religiosos de não crerem em Deus, e por isso que a palavra de Deus não permanecia neles. Se permanecesse, eles então veriam o Messias à frente deles. 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O comentário diz, as Escrituras atestavam que o Senhor Jesus era o Messias prometido por Deus e que a sua missão vinha da parte do Pai. Porém, os religiosos que se julgavam tão conhecedores da palavra se recusavam a aceitá-lo. Dessa forma, de que adiantava tamanha aplicação no aprendizado da lei se eles não permitiam que tanta informação trouxesse luz e discernimento a si próprios? O mesmo comportamento religioso daquela época ainda impera em nossos dias. Isto é, enquanto a letra tem sido admirada, o espírito da palavra tem sido ignorado. Segundo Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Eles examinavam as palavras de Deus para buscar a vida eterna, mas eles nem sequer tinham vida dentro deles. No 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E é aqui que nós vemos tamanha incredulidade daquelas pessoas para com a palavra, né? Jesus falou, se vocês não conseguem crer nem nos seus escritos, quer dizer, no que eles tinham na mão escrito, que era o escrito de Moisés, que testificava a respeito de Jesus e o que ele faria, eles não conseguiam nem sequer crer também em Jesus, quer dizer, eram completamente ateus. Mateus capítulo 12. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Então, quer dizer, eles eram rigorosos em querer cumprir a lei, mas eles mesmos não obedeciam. Engraçado, né? Eles julgavam quem estava fazendo alguma coisa e eles, fiscalizando, estavam fazendo o quê? Ah, não, eu estou preservando a lei. Não, eles estavam buscando pelo em ovo, como se diz o ditado. 8. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar no sábado? Veja que eles se aproveitam de situações, de momentos, para tirar uma vantagem ou para ter o que acusar Jesus. Eles não iam atrás de Jesus ou queriam ouvir Jesus falar porque eles gostavam das palavras, mas porque eles tinham um interesse obscuro por trás, né? No 11. E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ele cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará?
Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É por consequência lícito fazer bem no sábado. Então quer dizer, ele falou, vocês se tem uma ovelha e isso acontece com ela, vocês ignoram a lei do sábado e vão tirar aquela ovelha. Por quê? Vão perder dinheiro. Então aquilo iria mexer no bolso deles. Aí você começa a entender quem era o Deus que regia eles, né? Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Mas aonde está o erro, né? Aonde está a falha que Jesus falhou? Fez o bem para aquele homem. Quer dizer, eles não estavam vendo Deus no bem. 15. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Assim temos que ser todos nós servos do Deus Altíssimo em desejo de servi-lo. No 19, não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá a sua voz, ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Comentário diz assim, a cana quebrada e o morrão que fumega representavam as pessoas sofridas e perdidas que seriam libertas, curadas e salvas pelo Senhor Jesus. Enquanto os religiosos, pela insensatez e pela falta de compaixão, colocavam fardos pesados sobre elas, acusando-as e condenando-as, o nosso Salvador oferecia o seu amor e a sua benignidade. A cana já estava quebrada, por que então esmagá-la? O pavio, o morrão, já estava quase se apagando. Diante disso, por que tirar o pouquinho de luz que ainda lhe restava? Ou seja, as pessoas já estavam muito humilhadas, envergonhadas e aflitas. Por essa razão, não precisavam receber um fardo tão pesado, nem ter arrancado de dentro de si o pouquinho de fé e esperança que ainda lhe restava. Quem tem o Espírito do Senhor entende isso. A cana, como você sabe, é feito daquele material frágil. Então, não esmagar a cana que já foi quebrada. Ela já estava quebrada e ainda vinha alguém e esmagava ela. Quer dizer, assim também tem pessoas que estão vendo o outro sofrendo e ainda pisam neles para se promoverem, né? E eu termino no versículo 21, e no seu nome os gentios esperarão. Os gentios são todos aqueles que são fora da nação de Israel. Os gentios esperavam pela salvação. Agora Marcos capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. O comentário diz, é lícito? O silêncio dos religiosos diante da pergunta do Senhor Jesus provou que eles não compreendiam as Escrituras. Esses líderes restringiam várias atividades no sábado, inclusive a prática do bem. O princípio da fé e da honra a Deus era muito superior ao que esses homens entendiam. Enquanto se orgulhavam de cumprir a lei, poucos se importavam com a condição dos aflitos. No entanto, mesmo com a oposição deles, o Messias não deixou de restaurar a saúde daquele enfermo e ainda se irou com a insensibilidade dos fariseus. Essa mesma indignação o Senhor tem hoje quando vê uma pessoa sofrendo nas garras do diabo e não é liberta por causa da indiferença daqueles que deveriam ajudá-la e não o fazem. E também daqueles que, mesmo sabendo a verdade, preferem continuar praticando a mentira, né? Então a gente está revendo a mesma visão daquele acontecimento, mas por olhos do evangelista Marcos. E ele fala com
condoeu-se da dureza do seu coração. Quer dizer, aqueles homens tinham um coração como de pedra, duros, e por isso que a palavra de Deus não podia entrar neles, né? No 6. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra eles, procurando ver como matariam. O comentário do 6 diz: fariseus e herodianos eram inimigos, no entanto se uniram para destruir aquele que considerava uma ameaça em comum, o Senhor Jesus. Assim, diante do milagre que presenciaram, ao invés de se renderem à fé, optaram pelo orgulho e pela inveja obstinada. Com isso, preferiam matar o Filho de Deus, abandonar a hipocrisia denunciada por ele. Veja que, além de cauterizar a consciência, a dureza de coração impede que a pessoa reconheça sua própria insensatez e se aproxime do Altíssimo. Então, a que ponto chegou a cegueira espiritual que aqueles homens estavam fazendo? Sabe que hoje a gente vê a mesma coisa. Pessoas que antes eram de Deus, hoje se voltam totalmente contra aquele lugar que um dia ajudou tanto elas. No 7. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judéia, e de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não o oprimisse. O comentário diz: se lançavam sobre ele. Multidões eram atraídas pelas notícias dos grandes feitos de Jesus. Sua fama havia crescido tanto que, ao chegarem perto do Mestre, os doentes se lançavam sobre ele para serem curados. Da mesma forma, quem se lança na fé encontra o segredo para a cura: libertação, prosperidade, restauração, transformação de vida. Portanto, quando nos lançamos nos braços de Deus pela fé sobrenatural, recebemos o seu auxílio. Então nós vamos continuar no próximo vídeo, nessa leitura, na ordem cronológica. Espero que você tenha gostado e que você agora venha refletir nessas palavras. Venha manifestar por onde você vai, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, na rua, em sua família, o perfume de Cristo. Tá bom? Que Deus seja consigo e Deus abençoe.